Olá, bem-vindos ao quadro Assunto É do Agoscast, o canal de podcast do Colégio Agostiniano, que traz informações e conteúdos relevantes para você e para sua família. Olá, aqui é a Lília Donzelli, coordenadora do Fundamental 2, psicóloga escolar, psicopedagoga, que hoje, com muita alegria, participa, trazendo uma convidada muito especial para o nosso Agoscast com o assunto Mães em Tempos de Pandemia, falando aí desse papel materno, que nele várias outras atribuições foram acrescidas. E como convidada especial, temos a Carla Cerávulo, para poder, como mãe, como psicóloga, com todo o papel que ela desempenha, bater um papo super legal conosco aqui, contribuindo com vocês, mães agostinianas, para acalmar o coração e entender que todos os dilemas que a gente vive nesse papel são comuns a todas nós. Então, Carla, muito bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente na nossa comunidade educativa, contribuindo com toda a sua formação e sua experiência. Eu que agradeço, Lilian, Eu agradeço muito pela confiança desse convite, para a gente trazer um pouquinho desse conforto, tentar conversar com as mamães, e eu acho que a ideia é realmente essa, de dizer que estamos todas entendendo essa pandemia, se reinventando a cada momento. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou psicóloga, com a minha especialização em maternidade, trabalho com gestação, parto, pós-parto e ajudando as mamães nesses desafios aí que a gente só vai mudando de fase, Obrigada pelo convite, espero contribuir com vocês aqui. Isso mesmo, além de psicóloga perinatal, mãe do Bento e do Davi, aquelas duas criaturinhas lindas. E a Carla, por toda a formação dela também, eu acho que o que a credencia estar aqui conosco nessa roda de conversa é como ela desenvolve a maternidade, como ela realiza esse papel, cheio de falhas como todas nós, mas assim, com muito acerto. A vida da Carla nos inspira aí com a maternidade, a forma como ela exerce. Carla, e aí, como é que foi em março de 2020, você lá se vendo naquele vulco-vulco, naquele contexto todo, que a pandemia colocou dentro das nossas casas e nos deslocou dos nossos lugares e fez a gente ter que redimensionar nossos papéis e, ao mesmo tempo, abraçar todos, dar conta de tudo, e dentre esses papéis, mais funções sendo atribuídas a ele. Conta um pouquinho para nós. Na verdade, vamos começar dessa frase, ter que dar conta de tudo. Eu acho que foi um choque, porque, na verdade, todo mundo tentou dar conta de tudo, e nós fomos entendendo, pelo menos a maioria foi entendendo, e sim, é uma das grandes angústias das mães, não dar conta de tudo, fomos entendendo que era impossível dar conta de tudo. Ou você brincava com teu filho, ou você fazia tarefinha, ou você limpava o chão, Naquele primeiro momento, realmente, no nosso contexto aqui em casa, a gente dispensou a nossa babá querida, a tia Lu, que é a nossa mãezona aqui, então ela ficou afastada aí nos 2 primeiros meses. E aí tinham momentos, Eu acho que uma coisa que ficou muito forte foi a oscilação. Tinham dias que nós estávamos muito motivados e a gente brincava e criava uma rotina muito, muito feliz com as crianças, e ao mesmo tempo o impacto das notícias, que foram realmente agravando o nosso emocional, porque era muito difícil lidar com aquilo e entender e não entender tanta coisa, pensando que quando aquilo poderia passar. A gente começou imaginando que seriam 15, 20 dias, depois aquela coisa foi aumentando, o número de mortes foi aumentando, o que nos assustou muito. Então, primeiro, gestantes não eram grupo de risco, depois passou a ser grupo de risco, e eu acho que talvez o começo da pandemia não tenha sido tão difícil como tem sido agora,
Porque o começo, a gente não tinha os números que nós temos hoje. E o Covid hoje, ele está mais perto, né? Todos nós temos alguém muito próximo que pegou o Covid ou que nós tenhamos perdido alguém muito próximo. E aí esse medo da morte, esse medo de perder alguém e até ter perdido alguém, abalou muito a saúde mental de todos. Mas pensando nesse contexto, mães e filhos, eu acho que o que nós mais tentamos trabalhar ao longo desse ano foi, mãe, calma, temos que ter uma organização, precisamos de uma rotina para que as crianças, né, sintam o momento certo, entendam que, infelizmente, está tudo muito diferente, mas, ao mesmo tempo, calma, né? Acho que a palavra de ordem sempre foi, ao longo do ano, calma e muita responsabilidade aí com o nosso papel dentro de casa e fora de casa, né? Tantas mães que não ficaram em casa, que não tiveram escolha, pais que não tiveram escolha. E isso foi muito angustiante e continua sendo angustiante, né, Lilian? Que eu acho que é o que está mais difícil para todo mundo. É. E assim, no primeiro momento, eu acho que ninguém sabia o que fazer, né, cara? Assim, ninguém nunca viveu uma pandemia. Então, foi algo totalmente novo para todas nós, né? Então, assim, se cobrar para manter uma rotina como ela existia é até cruel, porque, na verdade, essa rotina foi mudada, essa rotina teve que ser alterada. Então, não dava nem para manter o que existia, né? Era pegar tudo aquilo ali e falar assim, o que eu vou fazer com isso? Né? E é bem nessa linha aí que você colocou. Vamos, então, eleger o que naquele dia é possível de ser feito, né? Então, foi tempos em que, entre o ideal e o possível, a gente teve que optar pelo possível. E sem cobrança, né? Eu acho que, assim, o adoecimento mental é muito oriundo das cobranças, né? Ele tem muito essa raiz na cobrança. Então, quando você traz ali para nós através dos seus textos, das suas lives, da sua partilha, da sua vivência, essa desobrigação acalma muito o coração. Então, a gente vê que, assim, como mães, né, gestoras aí de vidas, e que muito, eu acho que em quase todos os lares é o pilar, o alicerce dessa família, então é a primeira pessoa que tem que estar bem para poder conseguir organizar todo o ambiente, deixar tudo fluindo bem, ela teve que, em muitos momentos, se recolher também para poder falar assim, e aí, né, do que hoje eu dou conta. Mas agora, né, Carla, acho que passado um ano a gente já está encontrando esse caminho. Sim, e quando você fala dessa cobrança, né, que a gente escuta, e o que eu estava aqui lembrando do começo da pandemia, muita gente foi malhar, fazer yoga, então as mães ainda pensaram, né, e sofreram com isso. Meu Deus, eu preciso. Tem gente malhando, no meio da pandemia tem gente que está dando conta de manter e tudo. E o que é mais importante no meio disso tudo é o respeito à própria história, às próprias possibilidades, mas ao mesmo tempo, Lilian, chamando também a responsabilidade. Porque, infelizmente, nós vimos ao longo desse ano vamos deixar, não, vamos viver um dia de cada vez, vamos ver, vamos acordar, vamos ver. E isso não foi legal para as crianças, não foi legal para os adultos e não foi legal para as crianças, porque infelizmente nós aumentamos a obesidade infantil, nós aumentamos crianças na tela, né, o dia inteiro, porque não tem nada para fazer, o menino não tem nada para fazer, vamos deixar ele na frente da televisão o dia inteiro. Nós vimos aumentar muito a ansiedade, infelizmente hoje, né, a gente está vendo aí notícias. A gente recebe contato de escolas que pedem ajuda porque os adolescentes estão muito ansiosos, com pensamentos suicidas, e a gente precisa prestar atenção nisso. E uma coisa que a gente traz muito é a importância da rotina. Mesmo no meio da pandemia, mesmo com tudo sendo reorganizado, o mínimo de rotina ajuda muito, porque as crianças vão entender que a mãe tem o seu tempo do descanso, o seu tempo do trabalho, a criança precisa continuar brincando, nós não, né, a gente tem bebês que nasceram em meio à pandemia, crianças que tinham acabado de entrar na escola e não conviveram, né, a gente está vendo as crianças muito solitárias, nós adultos estamos muito solitários, e isso vai ter um impacto, e infelizmente a gente vai ver o impacto dessa pandemia, dessa solidão, desse isolamento, e também da falta de rotina, da alimentação errada, das crianças muito nervosas em casa. Infelizmente a gente vai ver isso ainda por muito tempo, né, Lili?
É, eu acho assim super pertinente o que você traz, Carla, desse chamado à responsabilidade, né? A consciência de, mesmo em tempos adversos, a gente não deixar de cumprir aquilo que a gente sabe que é necessário, né? Quando a gente tenta trazer uma leveza para o contexto, isso não significa seguir a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É muito importante essa reflexão que você traz para que a gente busque ter essa consciência dessa responsabilidade, porque no papel materno é um papel ininterrupto, que mesmo quando está tudo desabando, está ali, né, aqueles serzinhos que Deus nos confiou para a gente conduzir. Né? É porque é um pedaço que nós não vamos ignorar, né? Nós somos um todo, a nossa história, ela começou quando fomos concebidos e vai terminar quando nós morrermos. Então, vai passar. Todos nós queremos acreditar nisso, né? Estamos vendo melhorar, estamos vendo a vacinação, está passando, né? Com a graça de Deus, está passando. Mas e aí? Esse período que não foram 3 dias, né, gente? A gente está aí para um ano, quase um ano de pandemia. É um ano muito impactante. Tantas coisas aconteceram nesse ano. Entender que esse ano ele vai reverberar para sempre. Nós vamos ver pessoas mais ansiosas. Mas a gente está vendo já, né? As pessoas estão extremamente intolerantes no trânsito, tá todo mundo. Então, assim, é claro que esse período que nós vivemos ele vai reverberar e nós temos que ter cuidado com isso, né? Nós adultos, aquilo que você falou no começo, nós somos a amostra, nós somos o eixo. Então, nós precisamos ir retomando. Tudo bem que a gente desorganizou, tudo bem que a gente perdeu a mão para algumas coisas, até para comunicação, estar em grupo, né? Então, assim, calma, vamos devagar e vamos aí alinhando com responsabilidade. Carla, e nesse tempo, assim, né, da maternidade sendo exercida num contexto tão diferente, tão adverso, eu fico pensando, assim, né, como que a gente... porque a rede de apoio também foi tirada dessa mãe, né? Foi subtraída dos lares e não tem como a mulher não se sentir sobrecarregada frente aos papéis, mesmo que ela às vezes tenha um cônjuge, né, um esposo onde as divisões de tarefas sejam feitas, né? Assim, eu acho que é até histórico um pouco essa demanda que sempre foi mais excessiva para a mulher, ter que abrigar e abarcar, né? Então, a gente vê, né? Eu vejo aqui na escola, quando a gente faz os atendimentos, acredito que é algo que você também está recebendo aí das suas pacientes, sempre assim, aquela angústia e aquele cansaço, né? Eu sinto que passado esse um ano, o cansaço tá ficando grande, porque a gente, como você disse no início, tinha esperança de ser um tempo mais breve. E nada disso, né? A gente está aí já para quase um ano e meio de pandemia. Então, hoje eu sinto assim, as mães mais cansadas, parece que agora tudo, até depois que vai passando o furor do primeiro momento, se acomoda dentro da gente e o cansaço bate, né? Aquela coisa quando o sangue esfria, você senta e você fala assim, nossa, sensação de exaustão. É assim mesmo, Carla? Você tem percebido dessa forma? Eu tenho percebido, e trazendo um pouco para o pessoal, assim, Lilian, você, né, que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que ama um evento, eu amo estar com pessoas, né? Desde que nós criamos a De Umbiguinho a Umbigão, reunir mães, reunir grupos de pais, sempre foi uma tarefa, sempre foi uma coisa que eu amei muito fazer. E eu sinto muita falta, eu sinto muita falta. Eu jamais fiz uma sessão terapêutica online antes da pandemia. Eu não acreditava nessa possibilidade. Eu falava, não. Às vezes eu recebia algum pedido de alguma mãe fora de Goiânia e eu falava, não atenda online. Não atenda online. Porque eu sou muito do contato. E quando veio a pandemia, no primeiro momento, eu realmente não atendi, né? Como a gente dispensou aí a nossa funcionária, eu fiquei fazendo 2 atendimentos assim por dia quando eu colocava as crianças para dormir depois do almoço. Porque eu sou dessas que queria dar conta de tudo e tinha que estar com a casa arrumadinha e tudo mais. E eu não sou a pessoa melhor na cozinha, então minha família sofreu aqui na minha mão uns dias, sabe?
A gente não engordou, a gente emagreceu no primeiro momento, porque a comida estava ruim. Mas eu sinto muita falta. E ontem mesmo eu estava falando com o Danilo, falei, eu preciso sair de casa um pouco, eu tô assim, eu preciso, sabe, de uma natureza, de uma árvore para subir, de um céu aberto. E assim, eu acho que a gente precisa procurar viver isso. Uma coisa que nós orientamos durante a pandemia, que eu até fiz muito com os meus filhos, com meu marido, a gente pegava o carro, entrava no carro e achava uma estrada qualquer. Entrava em alguma estradinha aí de terra, descia, botava o pé no chão, brincava ali de pique-esconde, eu amarrava a corda no carro, mas para ver um céu, para ver uma árvore, para ver um passarinho, sabe? Porque nós, às vezes, negligenciamos, né, a importância do contato com a natureza. Então, se você não mora numa casa com quintal, se você não tem uma chácara de alguém para você ir, faça alguma coisa, dá um jeito de parar em algum cantinho, respirar um ar, porque isso vai fazer um bem danado, né? É inclusive uma conexão muito forte com Deus e a gente volta melhor para casa, sabe? Você foi lá, você viu uma árvore, você viu um céu bonito, você viu um pôr do sol, você pôs o pé no chão e você volta melhor para casa, né? Então, eu sei que tá difícil, nós não temos tantas possibilidades. Eu sou super medrosa. Eu acho que 90% das minhas pacientes viajaram, sabe? Eu não tive coragem de viajar para lugar nenhum. E embora eu esteja assim tentadíssima agora que a gente teve a possibilidade de viajar, de vacinar, mas ao mesmo tempo, e isso vai, né, é muito particular. Eu também não consigo, sabe? Assim, cara, tantas pessoas morrendo e eu viajando, sabe? Parece que eu não consigo fazer isso. Então, cada um precisa visitar a sua particularidade. Eu tenho pacientes que o marido precisava pegar a bicicleta e ficar horas, porque o marido estava nervoso em casa. Então, nós temos que pensar que cada família tem a sua história, né? O seu casamento, que às vezes é um casamento super leve, era leve, porque tomava café, ia para o trabalho, voltava. Aí esse marido veio para dentro de casa, e aí você, às vezes, é uma mãe que nunca possibilitou. Quando eu falo possibilitou, é porque muitas vezes nós deixamos o homem confortável no lugar dele ali, de homem, que não troca uma fralda, que não dá um banho, e não é o pedir ajuda, mas é o para chamar na responsabilidade. Faça, né? Nós somos um casal, o filho é nosso, é sua tarefa também. E também chamando a responsabilidade desse pai, né? Que às vezes nesse formato aí ficou afastado, fica afastado. Uma das coisas que nós tentamos conscientizar muito aqui no De Umbiguinho a Umbigão é a importância. Não é romantização, não é tá na moda, não. É a importância desse pai no meio dessas tarefas. Então, vamos dividir tarefas, vamos lavar o prato, porque não estamos brincando, né, de casinha. E às vezes esse pai, ele tá indo pro quarto, ele fica lá fazendo o home office dele e a casa caindo lá fora. E essa criança está sentindo, porque ela bate na porta, o pai não abre. Por quê? Por falta, inclusive, dessa rotina que não foi inserida. Agora o papai está no trabalho. E eu até quero deixar uma dica aqui, que eu falo muito com as pacientes. As crianças pequenas, né, que têm aí dificuldade para entender, poxa, a mamãe está em casa e não pode brincar, o papai está em casa e não pode brincar. Faz uma plaquinha carinhosa, deixa na porta, né, um desenho, papai trabalhando. Eu gosto dos códigos, né, para as crianças. Então, faça uma estrelinha. Quando tem a estrelinha, não pode interromper. O papai está na reunião. Se tem um coração, pode bater. Enfim, né, cria sua comunicação com os seus filhos. E as crianças, gente, elas são maravilhosas. Elas aprendem, elas respeitam, desde que sejam respeitadas também. E tenham o seu momento de brincar, tenham o momento da família. Se organizem para ter um momentinho do casal, mesmo que tá todo mundo ali, mas deixa a criança ali um pouquinho vendo uma TV e fala, agora é o momento da mamãe e do papai. Ou, né, essa coisa de esperar a criança dormir é um perigo, né? Porque a gente dorme junto. Mas tentar ter um momentinho aí, porque realmente a gente não pode desistir, né, Linha? Hoje é a nossa realidade e nós não sabemos por quanto tempo ainda. Então, vamos cuidar dessa família, desse casamento, da nossa saúde mental. E eu acho assim, interessante quando você fala das suas necessidades, né? Aquilo que você foi percebendo que você precisava, pegar uma estrada, subir numa árvore, entrar em contato com a natureza para você se abastecer. E eu acho que assim, nós como mães temos que ter muito esse olhar também para a gente, né? A gente lança muito olhar para todo mundo e vai se abandonando no caminho, né, Carla? Então, Sim. acho que assim, como mães, é importante a gente ver aquilo que a gente também está necessitando. Né? Mesmo que a gente não consiga suprir essas necessidades, mas para a gente se dar um pouquinho
daquilo que a gente precisa para a gente se abastecer e se fortalecer para ter o que oferecer, né? Porque a gente só dá o que tem. Então, como mães, eu sempre assim gosto também da gente provocar essa reflexão dessa necessidade de você se acessar para você ver o que, porque senão a gente vai ficando tão nervosa, tão irritada, né? Assim, a gente tem uma vontade tão grande de fazer as malas, sair correndo e fugir, né? Mesmo que nessa fuga a gente coloque os filhos dentro da mala e leve junto, Sim. mas quem de nós, né, não teve durante esse tempo essa vontade de puxar a porta e nem olhar para trás? Porque vai ficando tudo muito, né? A pandemia potencializou todos os sentimentos também, né? Então, assim, trouxe à tona algumas coisas, né? Desnudou outras, provocou reações em nós que a gente nem sabia que a gente era capaz. Então, é um momento que a gente também precisa dar uma olhadinha para si mesmo, para falar do que eu estou precisando, né? E não nos medirmos pela régua do outro. É aquilo que você falou no início, teve mãe que foi para academia, outros quiseram começar a meditar, né? Outras acharam que assim, assistir live todo sábado, né? Era a diversão que faltava, enfim, cada uma foi encontrando as suas estratégias. Mas as estratégias eficazes, né, que permanecem, que de fato nos abastecem, é aquelas que a gente identifica que a gente precisa, não é a que o outro está falando que é bom para mim, Sim. né? Então, acho que, assim, é um momento de nós mães também, sabe, assim, cara, pelo menos em mim me dá, nossa, vai me irritando quando a gente acha que tem que fazer o que todo mundo está fazendo, né? E aí começa aquela cobrança, já porque, né, Você fez TikTok? Hã? Você fez? Você fez Não TikTok? fiz, não. Ah, então não é possível. Não fiz TikTok. E eu vou falar que, inclusive, não fiz incentivado aos meus filhos. Meus filhos, adolescentes, né, morrem de medo das críticas. Falavam, mas pelo amor de Deus, lembra que você tem 2 filhos, faz isso não. Vergonha alheia, né, menina? Sim, sim. Mas, assim, é a gente ir fazendo aquilo que a gente sente que a gente precisa, né? E sem essa preocupação do que o outro também está pensando ou como a gente vai ser julgado, porque, na verdade, quem é que vem estender a mão para te ajudar? Então, quem tem que saber o que você tem que fazer, né? No final, você conta com você mesmo. Então, você tem que buscar esses meios de fazer o que te faz bem. E como mãe, a gente se culpa, porque se a gente tira 1 minutinho do dia para a gente, fica a sensação de que eu estou em falta, né? E é todo o contrário, a gente tem que pensar que se a gente estiver bem com a gente vai ter o que oferecer de qualidade para quem nos cerca, né? Para dar para os nossos filhos esse tempo da brincadeira, né? Esse tempo da refeição com qualidade, né? O tempo do não fazer nada. Então, acho que assim, no primeiro momento da pandemia, a gente não teve essa condição de ter essa lucidez, mas hoje já dá, né, Carla? Dá, e até isso que você fala que eu falei do tempo, porque a gente vai ver isso reverberar quando você. E aí, gente, assim, extra pandemia, né? Acho que o que eu vou falar aqui agora é para sempre, é para qualquer momento, é para qualquer família. Quando você se anula, quando você não encontra tempo para você nunca, quando você faz todas as vontades e atende às necessidades do seu filho ali instantaneamente, não ajuda o seu filho a aprender a esperar, não ajuda o seu filho a ver que você também cuida de você, que você também é importante. Infelizmente, nós estamos passando uma mensagem errada para os nossos filhos, porque lá no mundo, eles vão achar que o mundo vai agir assim, porque nós somos a amostra. Então, ele tem que entender que ele vai ter que esperar que você tenha o seu cuidado com você. Meus meninos escutam muito isso aqui em casa, mesmo que tenha aí uma sombra de culpa também, porque a gente precisa pensar, nossa, mas eu não devia ter brincado. Não, calma, calma, calma. Então, a gente precisa estar sempre nesse exercício de pensar, isso também é bom para o meu filho. Quando meu filho entra aqui no meu quarto, mamãe, vamos brincar, e eu tô pintando a minha unha, e aí eu falo, a mamãe tá pintando a unha, agora você tem que esperar. Mamãe tá cuidando dela. Mamãe vai secar o cabelo. Mamãe vai tomar um banho demorado. Filho, agora você fica no seu desenho que eu vou mexer aqui no meu celular. Mamãe, vamos assistir esse desenho comigo? A mamãe não quer assistir esse desenho com você. Eu vou ficar aqui na sala
mas eu quero ver as minhas coisas de adulto, que é o meu momento de descanso. E o seu momento de descanso, você vai ver as suas coisas de criança, né? E ali na sala junto, é o momento de todo mundo. É sempre assim? Não. A gente, nossa, hoje eu não tô afim de assistir a Patrulha Canina, né, cara? Nossa, eu queria descansar minha cabeça, assistir uma outra coisa. Isso é importante, porque nossos filhos também vão aprender a se respeitar, a entender que o outro tem a vida dele, a entender que o outro tem os próprios gostos, né? Aqui em casa eu tenho dois, um de 7 e um de 5. E o Bento, que é o mais novinho, ele quer que o Davi faça tudo com ele o tempo todo. Quando o Davi quer fazer uma coisa mais dele, ele chora, ele fica sentindo. O Davi não quer, mamãe, brincar comigo. Filho, o Davi tem as coisinhas que ele gosta de fazer, você tem os seus gostos, ele tem os gostos dele, daqui a pouco vocês brincam juntos. Tem que ensinar, gente, porque o sofrimento é maior lá fora, né? E os nossos filhos vão levar o dedinho lá e falar, não, sai daqui, eu não gosto de você, eu não gosto disso que você faz. Nós temos que ajudar. E aí, quanto mais invisível nós ficamos, gente, mais invisíveis ficam os nossos filhos, porque eles precisam refletir na gente, tem que voltar para eles, né? E eu espero que a mensagem que fique aqui para todas as mamães, nesse especial do mês das mães aí, né, com vocês, Lilian, com a escola, existem muitos recursos para a gente acalmar, para nós aguentarmos firmes, mas eu acho que o principal, o primordial é falar com Deus. Tá muito difícil. E a gente até pergunta a Deus, Deus, por que isso não vai terminar? Deus, por que você levou essa pessoa? Deus, por que você deixou essa pessoa aí? Deus, põe a sua mão. Nós precisamos falar muito com ele, né? Ele nos sustenta. Não é yoga não sustenta mais que Deus, terapia não sustenta mais que Deus. Deus é o maior sustento. Então eu acho que tá muito difícil, continua difícil. Tem gente que passou mais de anos sem ver nenhum familiar, pessoas que perderam familiares, amigos que amam, filhos, né? Nós estamos vendo aí crianças também, infelizmente, sendo acometidas pelo Covid, gestantes que não viram seus bebês, infelizmente, é tudo muito assustador, muito assustador. E ainda assim, paralelo ao Covid, nós temos visto muitas notícias ruins, muitas tragédias, muitas tristezas, e nós precisamos nos alimentar naquele que nos sustenta, né? E ajudar umas às outras. Você falou da rede de apoio, mesmo que a gente não possa estar junto, faz uma ligação, faz uma chamada de vídeo, manda uma mensagem, se preocupe com o outro, mande notícias, peça ajuda, conversa comigo, né? Vamos falar, olha, amiga, conversa comigo, mãe, conversa comigo. Alguém conversa comigo que eu tô triste, né? E é importante, a gente não pode cruzar os braços para tudo isso e deixar sermos atropelados. Tem muito o que se fazer, sim, e graças a Deus estamos aqui, saudáveis, e eu desejo aí um feliz Dia das Mães para todas. Quero deixar meu carinho, meu respeito a cada maternar e dizer que bom que estamos aqui, que cada uma de nós deu conta à sua própria medida, com seus próprios recursos e com a sua própria história. Lindo isso, Carla, é isso mesmo. A gente precisa, assim, se abastecer espiritualmente também, né? Principalmente para a gente poder continuar firmes aí nessa missão. Então, a gente agradece muito a sua participação. E a vocês, nossas mães amadas do Colégio Agostiniano, a gente também deseja, assim, que nesse papel tão desafiador seja também um papel cheio de alegrias, uma missão cheia de alegrias, e que vocês cuidem de vocês do jeito que der, da forma que for possível, mas não se abandonem no caminho. E lembre que não é todo dia que a gente consegue ter esse cuidado, e que esses cuidados são simples, é do cotidiano mesmo. É no momento de um banho mais demorado. Hoje não deu tempo do banho mais demorado. Tem dia que nem do banho dá, gente. Vamos combinar aqui que a gente já dormiu sem o banho, né? Mas quando der, é o chazinho, é o creme no rosto, né? É o pijaminha quentinho, é um filme, é algo simples mesmo do cotidiano que vai nos resgatando dessa loucura que principalmente a pandemia fez ficar maior. Então, que vocês possam olhar para vocês com carinho e lembrar que vocês são as melhores mães que os filhos de vocês poderiam ter. E que para vocês continuarem sendo essas mães
boas, porque mãe boa não é só a que está sempre disponível, não é a que diz só sim, não é a que, né, faz tudo por eles. Isso que a Carla traz é muito importante. Quando eles respeitam o nosso espaço, a gente está ensinando eles que o mundo não gira em torno deles, né? Então, essa mãe que não está sempre disponível é uma mãe boa também, e é uma mãe que está, através dessa falta de disponibilidade, demonstrando também, em determinados momentos, que é assim mesmo que a vida toca, né? Então, que vocês saibam, confirmem em vocês que vocês são mães maravilhosas, com todos os erros e acertos, porque a gente erra buscando acertar, né? Ninguém erra na intenção do erro. Então, um beijo grande no coração de cada uma de vocês, força, perseverança, não tem como desistir disso, mas tem como a gente também encontrar alegria no meio de tudo isso, porque no final, na verdade, a gente tem mais alegrias, mais sabores do que de sabores. Carlinha, uma palavrinha final para a gente se despedir? Eu queria abraçar um monte de mães, eu queria deixar aí um abraço virtual, mas a vontade é de abraçar mesmo. E que nós mandemos para o mundo, né, para o universo, essa energia, essa esperança, porque a gente precisa disso. E eu acredito muito no poder da nossa oração, de que nós vamos conseguir vencer isso, que nós passaremos por isso e que estaremos juntos sim. Se Deus quiser, em 2022, um Dia das Mães bem caloroso, com muitos piqueniques nos parques, com muita palestra junto todo mundo, muito encontro. E se Deus quiser, a gente possa ir. Eu espero que nesse Dia das Mães vocês possam abraçar seus filhos e as mamães que não puderem, por qualquer motivo, né, pela distância ou pela perda, que vocês sintam-se amadas, que vocês se amem pelo seu maternar, pela sua história. E que Deus abençoe o domingo de todas vocês. Um agradecimento especial pelo convite. Espero estar sempre aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Gente, então até o nosso próximo Águas Cast. Um abraço. Fiquem ligadinhos aqui conosco.